comentário denso em que a gente sente que a pessoa não tá bem, né? Não tá feliz. Ela tá se sentindo aprisionada, limitada. E qual ser humano, qual ser vivente no planeta Terra que gosta disso? Bem-vindo ao espaço de cura Girassol. Alegria, alegria, força, luz e sabedoria. Ei, Girassol, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Tá tudo bem? Você deve estar estranhando essa minha cara, essa voz xoxa, né? Eu também. A gente quando não tá bem, o resto todo fica esquisito também, não é? Pois é. Mas eu vou aqui falar bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos aqui para mais uma resposta à série Que Pergunta Você Faria a Terapeuta? E hoje a pergunta e o comentário é tão denso que a gente acaba ficando meio denso também. Então, por isso assim, ó, esse desânimo, mas vamos lá. Esperando que você esteja bem, e agradecendo já por você me permitir entrar na sua casa, nos seus ouvidos e nos seus olhos. Nós aqui do Espaço de Cura Girassol somos muito gratos a você por essa permissão, por essa recepção. E aí não poderíamos deixar de dizer para você então, alegria, alegria, força, luz e sabedoria para você, para mim, e para todo o nosso planeta e para tudo que estiver à nossa volta. Vamos lá então. Hoje, respondendo aqui a uma querida, eu vou dar só o primeiro nome dela, Ana. Existem várias Anas, mas ela vai saber quem é ela. Ela vai se identificar. A Ana, ela mandou para nós, não exatamente uma pergunta, mas dentro de uma pergunta que eu fiz no formulário, que seria o que ela mudaria na vida dela, eu trouxe essa pergunta para esse quadro Que Pergunta Você Faria a Terapeuta. Então, ela disse o seguinte, deixa eu ver aqui onde que tá. Vamos lá. Ser livre, a mudança, né, que ela faria. A pergunta foi mais ou menos assim, o que você mudaria em sua vida? Aí ela disse, ser livre e não deixar de fazer o que quero e posso para não desagradar um companheiro. Vou até repetir. O que ela mudaria na vida dela hoje? Ela buscaria então ser livre e não deixar de fazer o que ela quer e pode para não desagradar. Então vamos lá. É um comentário denso em que a gente sente que a pessoa não tá bem, né? Não tá feliz. Ela tá se sentindo aprisionada, limitada. E qual ser humano, qual ser vivente no planeta Terra que gosta disso? Porque na realidade, Ana, todos nós somos livres. Nós nascemos livres. O Criador ou a energia que nos criou livres. Quem nos aprisiona? Quem é que nos aprisiona? Eu vou te dar um tempo aí para você responder, para você que está me ouvindo. Quem é que nos aprisiona? Você respondeu aí o governo? Você respondeu a sociedade? Você respondeu meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha namorada, a minha esposa? Errou. Quem te aprisiona é você mesma. É uma realidade que a gente vai aprendendo a duras penas, mas é necessário aprender. Quem nos aprisiona somos nós mesmos. Exatamente porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Jesus já disse isso há trocentos mil anos. E nós continuamos a nos aprisionar.
Então nós nos aprisionamos às nossas crenças, que é algo, é um assunto para um outro vídeo. Mas tudo parte exatamente dessas crenças. Então, primeiro, quem é que nos aprisiona? As nossas crenças, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Todas as vezes que nós nos aprisionamos por conta das nossas emoções, nossos pensamentos, nós estamos limitando o ser infinito que nós somos. E eu, Ana, estou falando isso aqui para você e para você que está nos ouvindo, eu passo por isso também, viu? Eu não estou isenta disso, não. Não é porque eu sou terapeuta que eu vivo 24 horas com brilho, com luzinhas azuis, rosinha, não. Eu também tenho muitos obstáculos e quem é mais íntimo a mim sabe exatamente o momento que eu estou vivenciando e não é de agora, é desde o ano passado. Então está sendo assim muito desafiador, mas hoje eu li, eu vou até ler aqui para vocês, eu acho que algo que eu recebi, eu achei tão legal que eu repliquei num post. O post dizia bem assim: já reparou que o GPS nunca diz você errou o caminho? Ele sempre diz recalculando a rota. Não se cobre tanto pelos desvios, apenas ajuste a rota e siga em frente. E é exatamente isso que eu estou buscando fazer. Não me prender aos meus desvios, porque eu fiz escolhas no passado que estão me prejudicando muito hoje. Mas são escolhas que para mim são pesadas e que me doem, mas eu não tenho mais como mudar. Já está feito, está no passado. Então, de ontem para hoje, eu estava lembrando de uma amicíssima minha que diz para mim: você é forte, corajosa e você sempre vira a página. E eu resolvi virar essa página ontem. Chega de sofrer, chega de ficar presa ao passado, chega de ficar presa às escolhas que eu fiz e que hoje eu não aprovo, e aí me remetendo para o lugar da culpa, para o lugar do remorso, enfim. Eu fiz no momento o que para mim era o melhor, era o mais convincente, era o mais correto. Dentro das minhas crenças, era correto naquela época eu ter ajudado aquela pessoa e infelizmente essa pessoa ela não estava preparada para receber essa minha ajuda e essa minha contribuição. E aí ela transformou tudo num caos. E hoje, quer dizer, até ontem, isso estava me prejudicando e muito e fazendo com que a minha vida também se transformasse num caos. Mas eu também me lembrei, eu sou presença divina. Eu sou presença divina. Eu sou protegida, eu sou amada, eu sou inteligente, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher corajosa. E eu sei, Ana, que você também é. Porque dentro de nós tem uma leoa árdua por correr, por galopar se for uma égua, mas por correr como uma leoa por uma savana livre, leve, solta, bela, interessante, atraente. E o que te falta, o que te impede de fazer isso? As suas crenças, as suas emoções, seus pensamentos. Então, nós somos essas leoas corajosas e que vamos em busca do nosso objetivo e da nossa felicidade, sem prejudicar o outro. Agora, quando o outro, infelizmente, interpreta de forma errônea e te devolve com ingratidão, de quem é o problema? De quem é o problema? É dele. É ele que é infeliz. É ele que é ingrato.
É ele que tem uma consciência assim, ó, minúscula, menor do que um átomo. Porque quando você deixa de fazer algo que você gosta, que você sabe que pode, você falou aqui, ó, deixar de fazer coisas que eu posso, que eu gosto e que eu posso, para não desagradar, você está se anulando, Ana, completamente. Porque o outro tá ficando feliz, o outro tá ficando satisfeito, o outro tá vendo seu ego ser inflado, o outro tá vendo que a manipulação dele tá correta, o outro tá vendo que o plano dele, o plano nojento, podre, está funcionando. Porque a presa continua ali presa. Então, Ana, se redescubra, se conecte-se com você mesma e redescubra a mulher forte, poderosa e empoderada que tem aí dentro de você. Não se deixe vencer por isso, porque o céu é o limite. Enquanto homens, alguns homens, que felizmente não são todos, enquanto alguns homens e mulheres também se acharem no direito de submeter, subjugar, escravizar, maltratar, machucar, violentar o outro, enquanto esses homens estiverem agindo assim, é porque eles estão encontrando quem permite a eles ser assim, fazer assim, agir assim. Tem alguém que inconscientemente alimenta esse animal feroz e sem noção dentro dele. Então, Ana, eu tô te falando baseado na minha experiência. Até suspirar. Foi um desafio. Mas quando eu resolvi fazer isso aqui, ó, chega! Chega, Giovânia! Você não merece estar com um ser desprezível como esse. Chega! Independente dele ser desprezível ou não, o chega era que eu me lembrei de quem eu sou. Presença divina. Eu sou luz. Eu sou coragem, eu sou força, eu sou poder. E eu não vou mais permitir que ninguém faça isso comigo. Então você tem que chegar para ele e mostrar. Eu tô falando ele, mas pode ser ele, ela ou uma situação. Mas vamos continuar falando ele. Você tem que chegar para ele e mostrar para ele, opa, eu tô viva. Eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, então eu posso tudo. Eu posso tudo. E como você falou aqui, ó. Eu quero ser livre para fazer o que eu quero e o que eu posso, e você pode. Você já é livre. Você que precisa se libertar dessa situação, dessa relação. E quando eu falo se libertar, não é se separar, se distanciar. Não, é pôr limite. Porque se a coisa chegou onde chegou é porque você permitiu. O limite não foi colocado ali no momento certo. E você errou ao fazer isso? Não, claro que não. A gente faz isso com a melhor das intenções. Que foi o que eu fiz no passado. Com a melhor das intenções. Porque você procura ser correta, agir conforme as suas crenças, conforme seus pais te ensinaram, conforme seus mestres te ensinaram. Mas você ficou momentaneamente cega, surda e muda. E com isso, tinha alguém ali que estava ouvindo muito bem, olhando muito bem, falando melhor ainda e te subjugou. Então, a gente precisa ter essa clareza. O que eu quero, como eu quero, quando eu quero e com quem eu quero. E agir. Porque também não adianta perceber as coisas e não agir. Saber
E não fazer é o mesmo que não saber. Então, se você sabe, você precisa fazer. Se você faz, você precisa saber. Então, se valorize mais, se reconheça, perceba, se lembre, resgate o seu eu, as suas características, as suas qualidades e realce isso. Não deixe que nada e ninguém apague isso. Porque você é luz, você está aqui para brilhar, você está aqui para ser livre, porque você já é livre. Então se lembre, você é luz, você é livre, você é amorosa, você é um ser infinito, você é um ser pleno. Você não está. Você está aprisionada, limitada, presa, subjugada. Mas estar é algo passageiro, é uma fase. É até o dia em que você permitir deixar de estar para ser empoderada, para ser inteligente. E quando eu falo inteligência, é de ter clareza, é de ter foco, é de perceber e agir. Porque a gente precisa também dessa inteligência para agir. E é o que muitas vezes nos falta. Vou até tomar uma água. Essa pergunta mexeu mesmo comigo, porque me remeteu ao passado. Sempre existirão pessoas que são da paz, do bem, e sempre existirão pessoas do contrário da luz. Aqueles que querem ver o lado obscuro, aqueles que querem realçar o lado pior. Enfim, são escolhas. São escolhas, são atitudes que um dia todos vão cair em si, vão reconhecer, vão mudar e vão melhorar. Mas, por enquanto, se você é luz e se você é sombra, não permita você, luz, que a sombra seja maior que você e te abocanhe. Vá para essa sombra e diga para ela que você é luz. Exemplo, quando você está num quarto escuro, um quarto enorme, totalmente escuro, você acende um palito e você ilumina o ambiente. Você acende uma vela e ilumina o ambiente. Então chegue para a sombra e fala, eu sou luz. E tome posse disso. Seja você. Seja verdadeira, transparente e justa com você. Mas se movimenta, Ana. Se movimenta. Porque ficar também só na reclamação, na murmuração ou deixando para depois, o tempo vai passando e quando você perceber, o tempo já te engoliu. E tantas coisas aconteceram e que você poderia ter evitado. Eu sei, Ana, que dói, que é árduo. Eu sei, eu senti na pele. A gente sofre, a gente sofre. A gente sofre muito. A gente vai lá no chão. Mas a gente precisa lembrar que tem uma mão sempre para te puxar. Uma mão que não vai te deixar afogar. Uma mão que vai trazer você à tona e você vai respirar. E quando essa mão vem e te puxa para respirar, tem alguém ali na margem te esperando para te dar as duas mãos e te acolher, te ajudar, te tirar desse lugar de angústia, de depressão, de menos vida. É tão importante você observar isso, esse movimento de menos vida. Se a gente se permitir, se a gente permitir que isso aconteça, é um passo para a depressão. É um passo para cometer loucuras. Então, eu sei, Ana, eu sei por experiência própria o que é viver um relacionamento abusivo. E você precisa se libertar, é você.
quem vai se libertar. É você quem vai te tirar disso. E se você quiser, eu estou aqui, ó, de braços abertos para te acolher, porque eu não faço ideia do sofrimento que você está passando agora, mas eu faço ideia do que esse sofrimento traz para gente. Eu faço ideia do meu sofrimento. E baseado no meu sofrimento, eu tenho uma vaga noção do seu sofrimento. Mas hoje, graças a Deus, e a ajuda fantástica de muitos, principalmente dessa equipe que está aqui comigo, a equipe espiritual, eu hoje estou bem melhor. E ontem eu virei essa página e eu disse, chega! Chega, porque eu me amo, eu sou luz, eu sou poderosa, eu sou uma mulher maravilhosa e feliz. E se estão incomodados com a minha felicidade, que se dane. Cada um faz a sua escolha. Porque agora eu tô pensando assim também, sabe? Porque chega no ponto que a gente cansa. Então cada um com as suas escolhas mesmo. Não tem jeito de fazer diferente. Eu não sou responsável pela escolha do outro, eu sou responsável pelas minhas. Eu respondo pela minha vida. Eu vou responder pelos meus atos, não pelos atos dos outros. Então, Ana, está em tempo ainda. Está em tempo e estamos aqui com muita alegria para te acolher, para te amparar e para te fortalecer nesse processo. Não só a você, mas a todos vocês, homens, mulheres, que estão aqui nos ouvindo. E nós somos muito gratos pela oportunidade de poder aqui se expressar e ser tão verdadeira, porque eu não consigo ser diferente. Então, nós vamos chegando aqui ao nosso final. E se você gostou desse conteúdo, eu gostaria muito que você então fosse grata, e se inscrevesse no nosso canal, curtisse o nosso vídeo, fizesse aqui comentários na área de comentários. Você pode mandar suas perguntas, se você quiser. Teremos imenso prazer em responder. E compartilhar esse vídeo com aquele homem, com aquela mulher que por algum motivo está sendo também subjugado, está sofrendo e está se aprisionando para agradar o outro. Primeiro, agrade-se a si mesmo, que assim você estará tão bem, tão feliz, que aí sim você vai conseguir agradar o outro. Não através do seu aprisionamento, mas agradar porque você é um ser de luz, um ser livre, um ser competente, um ser que contribui. Alegria, alegria, muita força e muita luz e muita, muita, muita sabedoria para você, para mim, para todos os seres viventes, seres humanos, seres vegetais, animais, elementais, minerais, ou seja, todos os seres vivos do planeta Terra. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Deixa aqui a sua pergunta para nós no comentário, tá bom? Tchau, tchau.